Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Sangue no Olho, da escritora chilena Lina Meruane, que foi publicada no Brasil pela editora SESI São Paulo. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre Sangue no Olho, gente, um livro assim de incomodar, mas muitíssimo interessante. E aqui já começa essa resenha trazendo as minhas sensações, que foram inúmeras durante esta leitura. É daquele tipo de narrativa que consegue causar aflições na gente de verdade. Então eu adorei, como vocês sabem, gosto muito destas narrativas que levam a gente a lugares, né, diferentes da nossa zona de conforto. Eu acho que isso é muito interessante na literatura. E Lina Meruane é um nome que está despontando no seu país e também na literatura latino-americana. Inclusive, aqui na quarta capa desta edição que eu tenho, né, da editora SESI, o Roberto Bolanho diz o seguinte, que existe uma geração de escritoras chilenas que promete, e Lina Meruane é uma delas. Também é das poucas que eu já li, mas que eu conheço, posso dizer que realmente promete muito. Só destacando também que a tradução dessa edição aqui que eu li foi feita pela Joseli Viana Batista, tá bem? Então é isso, eu vou falar um pouco sobre o enredo e levantar algumas questões aqui que foram impressões minhas, né, ou pensamentos, reflexões que eu fiz. Mas antes eu gostaria de convidar você que está me assistindo e não está inscrito ainda aqui no canal, para você se inscrever ali embaixo, clicar no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Aqui no canal eu dou muitas dicas de literatura latino-americana, principalmente escritoras que estão aí escrevendo na nossa contemporaneidade. Então seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. E hoje nós falaremos sobre esta autora aqui chilena. Bom, Sangue no Olho, gente, é um romance que traz a questão da cegueira, como o do grande José Saramago, né, um ensaio sobre a cegueira, que é maravilhoso também o livro, mas também é um romance que traz a questão da doença. Uma coisa interessante que eu vi é que a Lina Meruane, ela estuda a AIDS na literatura. É muito interessante saber, porque a gente vê que neste romance dela, então, traz a doença para o centro, né, da sua literatura, para trabalhar algumas questões narrativas e também, claro, né, das suas personagens. Então é o seguinte, a Lina, que é a personagem de mesmo nome aqui do livro, ela é escritora, ela vive hoje, né, atualmente em Nova York, e ela está se mudando para o apartamento para viver junto do seu companheiro, o Inácio, e ela é chilena e tem a sua família toda morando ainda em Santiago. Ela é perseguida toda a vida por um medo, né, absoluto de ficar cega, porque ela tem uma doença que aqui não especifica exatamente o que é, mas ela tem essa doença que traz essa possibilidade de algum dia ela perder a visão. E neste momento em que ela está mudando para viver com o Inácio, que parece que a sua vida, né, chega numa espécie de ápice assim da vida adulta, acontece de ela estar numa festa assim e perceber que seu olho está com mais sangue e ela perde a visão. Mas essa condição dela é incerta, fica em suspenso, porque ela está fazendo um tratamento com um médico oftalmologista, que é uma figura muito interessante aqui da narrativa, porque ele tem uma coisa assim, ele parece um pouco charlatão. Ela confia muito nesse médico, mas ela também mostra certo incômodo com a relação que eles têm. Ele nunca sabe o nome dela, mesmo fazendo anos que ela tá fazendo tratamento com ele, que está sendo atendida assim recorrentemente, ele nunca parece saber quem é exatamente ela. E aí traz um pouco também desta noção, né, da enfermidade, eu acho, e aí do lado do paciente, de você ter uma relação muito diferente ali, até um pouco hierarquizada com o médico, que está ali com domínio da técnica ou do conhecimento daquilo que você tem, embora aquela enfermidade ou aquela condição esteja acometendo o seu corpo, né? Ela precisa muito confiar nesse médico, afinal de contas é a visão dela, e ela é uma escritora. E aí eu entro numa questão aqui que eu fiquei, né,
né, como escritora também pensando de como se dá a vida de uma escritora que não enxerga. Outra referência da Lina Meruane é o Borges, né, que é um escritor argentino que se tornou cego aos 55 anos, algo assim. Eu não sei muito da história dele, mas há, né, esta relação da cegueira, do Borges com a cegueira, a literatura, né, com esta condição dele. Então, eu fiquei pensando, né, como que seria para mim esta experiência. E a Lina, a personagem, ela realmente não se dá bem com isso. Ela tá num processo de escrita e a editora dela tem um momento aqui que aparece, e a editora a instiga a continuar escrevendo, a arrumar uma maneira de ela continuar a contar aquela história que ela estava, né, contando, mas ela se recusa. Ela se recusa porque ela precisa enxergar a palavra, ela precisa enxergar o mundo. Embora, por exemplo, como leitora, ela tenha se arranjado, porque uma das únicas coisas que ela consegue e gosta de fazer neste momento que ela fica sem a visão dela é ouvir audiobooks, né? Como escritora, para, né, para passar a literatura dela para o papel, ela se recusa, por exemplo, a gravar áudios ali para escrever. E eu até entendo isso, porque é uma experiência realmente diferente você escrever, né, e ver o que você está escrevendo ali e você gravar um áudio ou falar para alguém datilografar, sei lá, sabe? É realmente diferente, assim. Então, assim, ela é escritora, ela tá num relacionamento que está se construindo e de repente é acometida por esta falta de visão. É claro que ela já sabia, né, dessa possibilidade. O Inácio também, que é o noivo dela, né, um namorado, enfim, ele também sabia. E a família dela também sabe, né? E a família dela que está em Santiago, essa relação da família dela com a doença é muito interessante, gente. Inclusive a mãe dela é médica, os pais dela são médicos e eles se negam o tempo todo a aceitar, né, essa condição. E eles inclusive evitam falar qualquer tipo de palavra relacionada à deficiência visual, à cegueira, a estar cega, enfim. Eles se recusam a isso. Tem uma relação muito de culpa, assim, principalmente da mãe dela, aquela culpa, assim, de pais vendo uma filha, né, com um problema, de tipo, eles terem causado isso, né? Existe, eu acho que essa relação de culpa. O pai até evita, né, estar muito perto e tudo. E o irmão dela, ela tem 2 irmãos, e o irmão dela mais velho, ele meio que foge mesmo, assim. Ele vai viver a vida dele, ele não quer nem saber. Porque tem um momento aqui do enredo que a Lina, ela vai para Santiago, né, visitar a família antes de tentar uma cirurgia, né, que é talvez aí a possibilidade dela de recuperar a sua visão. E o Inácio, ele vai para Argentina, enquanto ela vai pro Chile, porque acho que é pra Argentina mesmo, agora me confundi. Eles combinam de ficar um tempo um longe do outro, porque assim, gente, imagina, né? Eles estão acabando de se mudar e ela sabe do comprometimento que existe por parte do Inácio de aceitar estar ao lado de uma pessoa que perdeu de repente, né, um dos seus sentidos ali, que é uma pessoa que não está acostumada com a cegueira, né, enfim, ela precisa se adaptar e ele também, e isso é muito pesado, né, é um compromisso muito grande, né, vamos considerar assim. Então ela quer que o Inácio fique longe dela para ele repensar se realmente é o que ele quer, porque ela não tem como escapar disso, mas, né, ele não necessariamente precisa viver isso. Então eles se separam, mas o Inácio não deixa de mandar mensagem para ela, de entrar em contato. Ele fica meio até desesperado para encontrá-la logo e ele acaba indo para Santiago. Eu sempre me toco muito com esse tipo de coisa porque eu sou migrante, né? Eu não vivo na minha cidade natal, nem no meu estado. E aqui muito menos, ela vai para outro país, assim, muito diferente. Mas tem a relação também da cidade aqui, que é muito interessante, né? De como, por exemplo, o mapa de Santiago está na cabeça dela, assim, ela consegue enxergar Santiago. Ela vai descrevendo as ruas, os parques, né? Eu já fui a Santiago, então eu me lembrei muito da cidade, né? Ela vai tendo de orientar o Inácio e ele se sente muito perdido, ele se sente confuso ali na cidade. É meio sombrio, assim, ao mesmo tempo, né? E é muito bonito o trabalho que a Lina Meruane faz para essa narrativa dela ser extremamente sensorial. Eu sinto que nós vamos ficando cegos junto da Lina e a gente vai sentindo os incômodos dela. As descrições que ela faz são muito pontuais, são muito, às vezes, até escatológicas de certa maneira. Nossa, é muito tangível. Eu acho que é a melhor palavra. Como que, por exemplo,
a Lina e o Inácio têm relações sexuais, como que essa nova relação da Lina com o seu corpo, com o corpo do outro, e do Inácio também, né? Dessa nova condição da Lina de estar ali com ela e do seu corpo, do seu novo corpo, entre aspas, né? Claro. E estar com este outro num escuro, para ela, literalmente, e para ele também, porque ele não sabe como vai ser, como é exatamente, ele não consegue entender em absoluto o que a Lina sente, como ela está vivendo aquilo, o que está passando na cabeça dela. Então os dois estão numa espécie, né, de readaptação e de entendimento do outro. Ela precisa ter empatia com os outros diante a situação dela, e ela também precisa se readaptar, se entender e lidar com estar cega, e lidar com a doença dela, com o problema dela. E é em primeira pessoa, então por isso que eu acho que é mais tangível mesmo a gente acompanhar o que se passa com a Lina, e ela consegue fazer isso de maneira primorosa. Inclusive é uma escrita, gente, que eu acho que ela bebe um pouco de outras fontes literárias do próprio Saramago, que eu já citei aqui na resenha, de uma diferença de pontuação, é uma narrativa assim muito entrecortada, porque é muito do pensamento mesmo da personagem. Os pensamentos não são às vezes finalizados, porque realmente ela não tá nesse momento em que ela consegue elaborar totalmente, né, a sua experiência. Então, às vezes, do nada tem uma pontuação final ali no meio da frase, e depois continua em outra coisa, porque é a personagem vivendo aquilo e sem conseguir também finalizar alguns tipos de experiências, de pensamentos, enfim. Então, a gente acompanha a Lina desde essa cegueira, né, do olho dela durante essa festa, de como ela disfarça ali no momento para os amigos e para o próprio Inácio, depois como vai sendo a vivência deles ali no apartamento, a viagem dela, a volta dela e essa ida e vinda e vai e volta no médico. A mãe dela tenta de toda maneira convencê-la a fazer a cirurgia e a ficar no Chile para fazer um tratamento. Então também tem essa relação de estar fora do lugar, né, de ser imigrante, como eu falei, de ser uma estrangeira, uma estranha, e aí ela é esta outra estranha, mais uma vez estranha, porque numa nova condição que as pessoas ao seu redor precisam se adaptar, precisam entender, precisam aceitar, ela própria também precisa, e ela não aceita muito bem, né? Ela sempre fica esperando o retorno da visão dela, e todo momento que ela vai no médico é uma espécie de clímax da narrativa, mas aí, né, tem o anticlímax, e aí a gente vai ficando agoniado. É uma narrativa de muita angústia, né? A gente traz essa sensação de angústia com certeza pra gente. Uma coisa muito interessante da edição, as folhas, as páginas, elas começam muito brancas e no final ela é cinza. Então a gente vai, isso né, de trabalhar no visual o que está acontecendo com a personagem narradora, dessa falta de luz, de visão, e essa falta de visão também metafórica, né, do que será, do que é ser essa pessoa, nova pessoa, de estar, né, num mundo em que ela não enxerga nada e ao mesmo tempo ela precisa enxergar muitas coisas. A deficiência visual da Lina, ela vai passar pela relação amorosa, relação sexual, pela sua relação consigo, da família, a culpa, né, a esperança e a medicina, enfim, tá tudo conectado. E também da própria escrita dela, que é muito interessante, é um tipo de narrativa que tem até um tom assim de thriller, de suspense, porque a gente fica sentindo nessa agonia e parece aflição, né? Tem umas descrições muito aflitivas dela falando das agulhas no olho. Eu achei isso muito interessante, dela falar que ela queria um transplante de olho, mas o médico explica, né, que é impossível, porque para fazer um transplante de olho teria que ser de alguém vivo, né, com nervo, enfim. E ela fica imaginando, né, a mãe dela arrancando os olhos e dando os seus próprios olhos para a filha. E que é muito forte essa cena, né? Também tem essa coisa da maternidade. Enfim, muitíssimo interessante. Eu adorei. Mais um nome da literatura chilena para a minha biblioteca e para a sua, quem sabe. Eu espero que vocês tenham gostado, se sentido instigados a ler. Essa resenha é, acima de tudo, para instigar a leitura de vocês. E me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de narrativa, se interessam. É sempre bom saber o que vocês curtem aí do outro lado. E eu peço para você que ficou até aqui comigo para deixar aquele joinha
joinha, que é super importante. E quem sabe, por favor, compartilhe este canal, este vídeo com amigos pra gente chegar a muitas outras leitoras e outros leitores. É isso, gente. Um beijo grande a vocês e até!